Você já pensou no que acontece quando mexe com alguém escolhido por Deus? Hoje, vamos explorar o mundo espiritual e descobrir as verdades sobre os escolhidos de Deus. Esta mensagem é para todos que querem entender o poder e a proteção que cercam aqueles que andam com Deus. Vamos revelar a proteção divina, as consequências espirituais e a força incrível que cercam os escolhidos. Vamos explorar 7 coisas que acontecem quando você mexe com um escolhido. Se você acredita ser um dos escolhidos ou quer entender a proteção divina, este vídeo é para você. Antes de começar, quero ouvir você. Já sentiu uma proteção ou orientação inexplicável em sua vida? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Além disso, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder estas mensagens motivacionais. Ser escolhido por Deus não significa uma vida sem desafios. Muitas vezes, significa enfrentar grandes provações. Mas, com esses desafios, vêm bênçãos extraordinárias e proteção divina. Vimos ao longo da história como os escolhidos de Deus foram testados, mas venceram por causa do amor e poder de Deus. Pense em Davi, um jovem pastor ungido para ser rei, que enfrentou Golias, ou Daniel, lançado na cova dos leões por sua fé inabalável. Essas histórias mostram como Deus age poderosamente na vida dos seus escolhidos. Ao discutirmos essas 7 verdades, reflita sobre sua vida e como Deus pode estar agindo nela. Cada ponto tem implicações práticas para sua fé e vida diária. Vamos começar. Aqui estão 7 coisas que acontecem quando você mexe com um escolhido. Fique conosco até o fim, porque o último ponto pode ser o mais surpreendente de todos. A primeira coisa que acontece quando você mexe com um escolhido é experimentar a proteção divina de Deus sobre eles. Essa proteção não é apenas um conceito, é uma força real que protege os escolhidos de Deus contra danos. Deus intervém ativamente na vida dos seus escolhidos, protegendo-os contra ameaças e perigos. Essa proteção pode se manifestar de várias formas, desde segurança física até proteção espiritual. Considere a história de Daniel, na cova dos leões. Daniel era um homem de fé inabalável que continuou a orar a Deus, mesmo sabendo que seria lançado na cova dos leões. Seus inimigos conspiraram contra ele, mas Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel saiu ileso. Esta história mostra que, quando você mexe com um escolhido, está lidando com o poder de Deus que o protege. No mundo de hoje, a proteção divina pode não parecer como fechar a boca dos leões, mas pode ser igualmente milagrosa. Pode se manifestar como uma fuga inexplicável de um perigo, uma cura de uma doença considerada incurável, ou uma sensação de paz em meio ao caos. Por exemplo, ouvi sobre um missionário capturado por forças hostis que foi inexplicavelmente libertado ileso após dias de cativeiro, atribuindo sua sobrevivência à proteção de Deus. Você pode ter evitado acidentes por pouco, recebido ajuda de estranhos ou encontrado soluções para problemas insuperáveis. Esses momentos são evidências da mão de Deus em sua vida. Já sentiu uma paz inexplicável durante uma crise ou se encontrou no lugar certo na hora certa para evitar o perigo? Esses são sinais de proteção divina. Muitas pessoas sentiram essa proteção em suas vidas. Uma mulher estava dirigindo tarde da noite quando seu carro quebrou em uma área deserta. Ela orou e, momentos depois, um mecânico passou e consertou seu carro. Ela acreditava que Deus enviou aquele mecânico para protegê-la. Esses testemunhos nos lembram que a proteção de Deus é real e ativa. Se você está enfrentando ameaças ou se sentindo vulnerável, anime-se. A proteção de Deus não é limitada por circunstâncias ou locais. Seus anjos estão ao redor daqueles que o temem, e Ele é um refúgio e fortaleza para seus escolhidos. No Salmo 91, lemos: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Esta passagem resume a essência da proteção divina, um lugar seguro, onde podemos encontrar descanso e segurança, sabendo que Deus está nos protegendo. Enquanto reflete sobre sua vida, pense nas vezes em que se sentiu protegido de maneiras inexplicáveis. Esses momentos não são sorte ou acaso, mas a intervenção ativa de Deus em sua vida. Lembre-se de que a proteção divina não significa que não enfrentaremos desafios, mas que não os enfrentaremos sozinhos. A presença de Deus é uma fonte constante de força e segurança. A proteção divina é apenas um aspecto do apoio e força que cercam os escolhidos de Deus. À medida que avançamos, vamos explorar outra verdade poderosa: a realidade da guerra espiritual. Fique conosco enquanto nos aprofundamos nas batalhas que os escolhidos enfrentam e como eles as superam pelo poder de Deus. A segunda coisa que acontece quando você mexe com um escolhido é se envolver em guerra espiritual. Guerra espiritual refere-se às batalhas no reino invisível, onde forças do bem e do mal se chocam. Os escolhidos de Deus frequentemente se tornam alvos principais desses ataques devido aos seus papéis significativos no reino de Deus. O inimigo busca desencorajá-los, perturbá-los e destruir sua fé e propósito. Considere a história de Jó, um homem íntegro e reto, que temia a Deus. Jó foi abençoado,
mas tornou-se o foco de uma batalha espiritual quando Satanás desafiou sua fidelidade. Permitido por Deus, Satanás infligiu perdas e sofrimentos sobre Jó. Apesar das provações, Jó permaneceu firme em sua fé. Sua história mostra que a guerra espiritual é real para aqueles que caminham com Deus, mas também mostra que Deus é soberano sobre essas batalhas e, em última análise, trabalha para o bem dos seus escolhidos. A guerra espiritual pode se manifestar de várias formas, incluindo períodos intensos de desânimo, obstáculos inesperados e até ataques espirituais diretos. Estes podem aparecer como dúvidas que corroem a fé, conflitos que perturbam a paz ou tentações que desviam alguém do caminho. Por exemplo, você pode se sentir sobrecarregado por sentimentos de inadequação ou medo quando está prestes a embarcar em uma missão dada por Deus. Reconhecer esses sinais é crucial, pois permite abordá-los com ferramentas espirituais. Deus equipa seus escolhidos com ferramentas poderosas para lutar essas batalhas espirituais. Efésios 6, 10, 18 descreve a armadura completa de Deus, que inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A oração é outra arma essencial na guerra espiritual. Ao vestir essa armadura e permanecer fundamentado em oração e na palavra de Deus, você pode resistir firmemente aos esquemas do inimigo. Refletindo sobre minhas próprias experiências, recordo um tempo em que enfrentei ataques espirituais intensos, enquanto perseguia um projeto ministerial. Sentimentos de dúvida e desânimo surgiram do nada, ameaçando descarrilar meus esforços. No entanto, através da oração, das escrituras e do apoio de outros crentes, consegui superar esses desafios e completar o projeto com sucesso. Tais experiências nos lembram que, embora a guerra espiritual seja real, o poder de Deus em nós é maior do que qualquer oposição. Se você está atualmente enfrentando batalhas espirituais, saiba que você não está sozinho. Os escolhidos de Deus ao longo da história enfrentaram lutas semelhantes e venceram confiando na força de Deus. Tiago 4,7 nos encoraja: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Submeta-se a Deus, resista às mentiras e ataques do inimigo, e confie que Deus o levará à vitória. À medida que continuamos, vamos explorar a terceira verdade: o favor divino que acompanha os escolhidos. Este favor não é apenas uma bênção, mas um indicador visível da mão de Deus sobre a vida de uma pessoa. Continue assistindo para descobrir como o favor de Deus se manifesta na vida dos seus escolhidos e o impacto transformador que ele pode ter. A terceira coisa que acontece quando você mexe com um escolhido é a manifestação do favor divino. Favor divino refere-se ao tratamento especial e às bênçãos que Deus concede aos seus escolhidos. Este favor pode se manifestar de várias maneiras, incluindo oportunidades inesperadas, provisão em tempos de necessidade e sucesso em empreendimentos. O favor divino é um testemunho visível da mão de Deus sobre a vida de uma pessoa, resultando em admiração e até inveja daqueles ao seu redor. Considere a história de José, o filho de Jacó, que foi vendido como escravo por seus irmãos ciumentos. Apesar das adversidades, o favor de Deus esteve continuamente sobre José. Na casa de Potifar, ele foi promovido a administrador, e mesmo na prisão ele encontrou favor aos olhos do carcereiro. Eventualmente, o favor de Deus levou José a se tornar o segundo em comando no Egito, salvando muitos da fome. A vida de José é um testemunho poderoso de como o favor divino pode transformar até as circunstâncias mais desafiadoras em oportunidades para a glória de Deus. O favor divino pode se manifestar de maneiras inesperadas em nossas vidas. Pode ser uma promoção no trabalho que parecia impossível, um relacionamento restaurado ou uma porta aberta para um novo ministério. Quando estamos sob o favor de Deus, as coisas parecem se alinhar de maneiras que excedem nossas habilidades e esforços. Este favor é um sinal de que Deus está conosco, guiando e abençoando nossos caminhos. Uma história contemporânea de favor divino é a de uma mulher que, após perder o emprego, começou a fazer biscoitos em casa para vender. O negócio começou pequeno, mas rapidamente cresceu devido ao boca a boca e à qualidade de seus produtos. Em pouco tempo, ela recebeu uma grande encomenda de uma rede de supermercados, o que transformou seu pequeno empreendimento em um negócio próspero. Ela atribui seu sucesso ao favor de Deus, que abriu portas que ela nunca imaginou serem possíveis. Se você está buscando o favor de Deus em sua vida, lembre-se de permanecer fiel e obediente aos seus caminhos. O favor de Deus é muitas vezes concedido àqueles que o buscam diligentemente e vivem em alinhamento com seus propósitos. Salmo 5,12 diz: Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo.
Este versículo nos lembra que o favor de Deus é uma bênção e uma proteção para os seus escolhidos. Enquanto refletimos sobre a manifestação do favor divino, é importante reconhecer que o favor de Deus não é apenas para nosso benefício pessoal, mas também para ser uma bênção para os outros. Assim como José usou sua posição para salvar muitos da fome, somos chamados a usar o favor e as bênçãos que recebemos para impactar positivamente aqueles ao nosso redor. Na próxima sessão, exploraremos a quarta verdade: a capacidade dos escolhidos de superar a adversidade. Esta verdade destaca a resiliência e a força que Deus concede aos seus escolhidos para enfrentar e vencer desafios. Fique conosco para descobrir como essa capacidade se manifesta na vida dos escolhidos e como você pode aplicá-la em sua própria vida. A quarta coisa que acontece quando você mexe com um escolhido é descobrir a resiliência divina que eles possuem. Os escolhidos de Deus têm uma capacidade extraordinária de superar adversidades e desafios. Essa resiliência não é uma habilidade humana, mas um dom divino que permite aos escolhidos resistir a situações difíceis e emergir mais fortes. Deus concede força, coragem e perseverança aos seus escolhidos para que possam cumprir seus propósitos, mesmo diante das provações mais severas. A história de Jó é um exemplo clássico de resiliência divina. Jó perdeu tudo: seus filhos, sua riqueza e sua saúde. Apesar de sua dor e questionamentos, ele permaneceu fiel a Deus. No final, Deus restaurou a saúde de Jó, dobrou suas posses e o abençoou com uma família numerosa. A história de Jó nos ensina que, embora possamos enfrentar tempos de intensa adversidade, a fé e a resiliência nos permitirão ver a bondade de Deus se manifestar em nossas vidas. A resiliência divina também é evidente na vida do apóstolo Paulo. Paulo enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo prisões, naufrágios, espancamentos e perseguições. Em 2 Coríntios 4:8-9, ele escreve: "Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos." Paulo exemplifica como a resiliência divina permite aos escolhidos continuarem sua missão, apesar dos obstáculos. Em nossas vidas, a resiliência divina pode se manifestar em nossa capacidade de enfrentar doenças, perdas ou desafios financeiros com uma fé inabalável e uma atitude positiva. Conheci uma mulher que foi diagnosticada com uma doença grave, mas em vez de sucumbir ao desespero, ela manteve sua fé em Deus e continuou a encorajar outros com seu testemunho. Sua resiliência inspirou muitos ao seu redor e, eventualmente, ela experimentou uma recuperação milagrosa. Se você está enfrentando adversidades, saiba que Deus está com você e que Ele concede resiliência aos seus escolhidos. Isaías 40:31 nos lembra: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Confie que Deus está renovando suas forças e capacitando-o a superar qualquer desafio. À medida que continuamos, vamos explorar a quinta verdade: o propósito divino que os escolhidos carregam. Este propósito é o chamado especial que Deus tem para cada um de seus escolhidos e a missão que eles são destinados a cumprir. Continue assistindo para descobrir como o propósito divino se manifesta na vida dos escolhidos e como você pode discernir e seguir o seu próprio propósito. A quinta coisa que acontece quando você mexe com um escolhido é descobrir o propósito divino em suas vidas. Cada escolhido de Deus tem um propósito específico e um chamado especial. Este propósito é um plano divino que Deus preparou para eles cumprirem, e é através deste propósito que eles impactam o mundo ao seu redor. O propósito divino não é apenas uma carreira ou uma ocupação, mas uma missão que reflete os valores e objetivos do reino de Deus. Pense em Moisés, que foi chamado por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Desde o seu nascimento, Deus tinha um propósito para Moisés. Mesmo quando Moisés fugiu para o deserto, Deus não se esqueceu de seu plano e o chamou de volta para liderar seu povo à liberdade. Moisés enfrentou muitos desafios, mas seu propósito divino deu-lhe a coragem e a determinação para perseverar e cumprir a missão de Deus. Outro exemplo é o apóstolo Paulo, que foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. Antes de seu encontro com Cristo, Paulo perseguia os cristãos. No entanto, após sua conversão, ele se tornou um dos maiores missionários da história, espalhando a mensagem de Cristo por todo o Império Romano.
O propósito divino de Paulo guiou seus passos e deu significado e direção à sua vida. Discernir seu propósito divino envolve buscar a Deus em oração, estudar sua palavra e estar aberto à orientação do Espírito Santo. Às vezes, o propósito de Deus pode ser revelado através de dons e talentos específicos que Ele lhe deu, ou através de uma paixão ou carga particular por um certo ministério ou causa. Outras vezes pode ser revelado através de experiências e circunstâncias que Deus usa para moldar e preparar você para o que Ele tem planejado. Uma mulher que conheço descobriu seu propósito divino após um período de desemprego. Durante esse tempo, ela começou a se voluntariar em uma organização sem fins lucrativos que ajudava mulheres em situação de rua. Ela sentiu um profundo chamado para trabalhar com essas mulheres e, eventualmente, fundou sua própria organização para fornecer abrigo e apoio a elas. Hoje, ela está cumprindo seu propósito divino, impactando muitas vidas positivamente. Se você está buscando seu propósito divino, lembre-se das palavras de Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um plano para a sua vida, um plano cheio de esperança e futuro. Confie que Ele revelará seu propósito a você no tempo certo. À medida que avançamos, exploraremos a sexta verdade, a presença de Deus que acompanha os escolhidos. Esta presença não é apenas uma companhia, mas uma força transformadora que capacita e guia os escolhidos em cada passo de suas jornadas. Fique conosco para descobrir como a presença de Deus se manifesta na vida dos escolhidos e como você pode experimentar esta presença em sua própria vida. A sexta coisa que acontece quando você mexe com um escolhido é encontrar a presença divina de Deus em suas vidas. A presença de Deus é uma força transformadora que guia, conforta e capacita os escolhidos em cada etapa de suas jornadas. Esta presença não é apenas uma companhia, mas uma manifestação tangível do amor e poder de Deus em suas vidas. Considere a história de Moisés novamente, quando ele liderou os israelitas pelo deserto. A presença de Deus estava com ele na forma de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Esta presença guiava, protegia e fornecia direção clara para o povo de Deus. A presença de Deus era um sinal visível de que Ele estava com eles, mesmo nas situações mais desafiadoras. A presença de Deus também é evidente na vida do rei Davi. Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus e experimentou a presença de Deus de maneira poderosa. Em Salmos 23:4, Davi escreve: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A presença de Deus era uma fonte constante de conforto e coragem para Davi, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Hoje, a presença de Deus continua a ser uma força transformadora na vida dos escolhidos. Pode ser sentida como uma paz inexplicável em tempos de tribulação, uma sensação de orientação quando enfrentamos decisões difíceis, ou um consolo profundo em momentos de dor. Uma jovem que conheci estava passando por um período de intensa ansiedade e desespero. Em meio às suas lutas, ela começou a passar mais tempo em oração e meditação nas Escrituras. Aos poucos, ela começou a sentir uma paz e uma presença reconfortante que a ajudaram a superar seus medos e encontrar esperança. Se você deseja experimentar a presença de Deus em sua vida, busque-o com todo o seu coração. Jeremias 29:13 diz: E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Dedique tempo para oração, adoração e estudo da palavra de Deus. Abra seu coração para a presença dele e permita que ele transforme sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Concluímos nossa jornada com a certeza de que quando você mexe com um escolhido de Deus, você desencadeia uma série de eventos poderosos e transformadores, desde a proteção e direção divinas, até a manifestação de milagres e a resiliência diante das adversidades. Os escolhidos de Deus são capacitados por sua presença e propósito. Que estas verdades fortaleçam sua fé e encorajem você a viver plenamente como um escolhido de Deus, impactando o mundo ao seu redor para a glória dele.